Olá, paz de Cristo Jesus, meus amados. Estamos aqui uma vez mais para compartilhar com você assuntos importantíssimos da nossa lição de número 7. Nós estamos estudando o trimestre, esse é o terceiro trimestre, que tem o título Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo Jesus. A aula de hoje é a sutileza da relativização da Bíblia. Então o assunto hoje redunda aqui em volta de relativização da Bíblia. E nós vamos ver os passos em que esta sutileza, esse sistema tem entrado, tem penetrado, tem de forma sorrateira, de forma bruta, atacado a Bíblia para desvalorizar a Bíblia, desestabilizar a Bíblia, ou seja, relativizar a Bíblia. Então nós temos aqui no texto áureo escrito assim, ó: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 de Timóteo 3,16. Então, logo aqui fica uma refutação para toda essa ideologia, todo esse discurso politicamente correto, é que toda a escritura divinamente inspirada, ou seja, a escritura, a Bíblia é divina. Então toda a escritura é inspirada, é proveitosa, ela é hábil, ela é eficaz para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir. Corrigir quer dizer desmanchar, apagar e reescrever. Corrigir em justiça. Entenda que a palavra é divina, ela é eficaz, é proveitosa para ensinar, redarguir e corrigir, mas não é uma repreensão qualquer, não é injustiça. Você percebe que toda a justiça ela está dentro do amor de Deus. É interessante quando a expressão da Bíblia diz que o Senhor, ele corrige, ele repreende a todo aquele que ama. Tudo isso ele faz, ele instrui, ele corrige, ele repreende, mas em justiça, não é de qualquer forma. E a justiça de Deus é embasada, é totalmente envolvida com o amor. Ele só faz isso com aquele que ele ama. Glória a Deus. Então vamos lá. Como disse antes, a palavra-chave de hoje é relativização. O projeto desse sistema, que já é dominado pelo espírito do anticristo, é relativizar a Bíblia. O que quer dizer relativizar? Relativizar é tornar-se igual a qualquer uma outra literatura. É descer o padrão da Bíblia, e equiparar, colocar no mesmo patamar de qualquer uma outra literatura, dizendo que a Bíblia não é uma verdade absoluta, dizendo que a Bíblia é um mito, dizendo que a Bíblia não é uma verdade a ser observada, não é uma única e absoluta verdade. Enquanto que para nós sabemos que a palavra de Deus é inspirada, ela é proveitosa para corrigir, para trazer todo esse conserto em justiça. E por isso nós classificamos a palavra de Deus como a inerrante, a infalível, a nossa única regra de fé e prática para a nossa vida. Nós temos a Bíblia como manual de instrução da nossa vida. Tendo em vista que a lição de hoje ela tem essa palavra-chave, esse pivô da aula de hoje é relativização, então nós compreendemos logo aqui que esse espírito, que o espírito desta era, ele apresenta aqui vários ataques de formas diferentes para desconstruir, desvalorizar a Bíblia, tirar a Bíblia do seu patamar elevado, tirar a Bíblia da sua função principal, dizendo que a Bíblia precisa ser ressignificada, ou seja, precisa ser atualizada, porque já é antiquada para esta geração, para esse tempo presente, para esta era pós-moderna, para esta era pós-verdade. Então, vamos lá.
Tendo em vista que esse espírito desta era, que o espírito anticristo, o espírito desta era, combatendo contra a Bíblia, traz o sistema de desconstrução. Qual é o sistema de desconstrução? É tendo em vista essa questão da pós-verdade, o fim das certezas, a cultura líquida, ou ainda desconstrução. Essas são as formas diferentes de nomear esse fenômeno chamado de desconstrução, nova era. Aquilo que está dentro do contexto da relativização, para deixar a Bíblia de forma igual com qualquer uma outra literatura. Tendo a proposta da desconstrução, aí é onde entra o relativismo. O relativismo é dizendo que não há uma verdade absoluta, tendo em vista que não há uma verdade absoluta, e o que a Bíblia nos traz é a verdade, pois a Bíblia é a verdade, é a palavra infalível, ela é proveitosa e não é de natureza daqui da terra, é de natureza divina. Nós não temos esta autoridade, nós não temos entendimento para desconstruir aquilo que foi escrito por Moisés, dado em revelação e confirmado por Jesus Cristo. As palavras escritas por Moisés para nortear uma nação, a nação judaica, ela também foi confirmada por Jesus Cristo, falando a respeito da autoridade desta palavra, desta lei, desta escrita, desta palavra dada para o comando, para o direcionamento de uma nação e posteriormente para um povo, para um universo, para todo o mundo. Então, o relativismo, ele traz esta ideia de relativizar, não há verdade absoluta, cada um tem a sua própria verdade, cada um tem a sua própria interpretação, tendo em vista o propósito de relativizar a Bíblia, porque se relativizar a Bíblia, aí não há como você segurar, não há como segurar mais nada, não há mais regra para nada. Toda a verdade, ela passa pela mente, pela aprovação de cada um tem a sua própria verdade, cada um julga as coisas serem certa ou errada da forma que ele queira, e isso ninguém pode discursar ao contrário, porque se você falar ao contrário, você será taxado ou punido, será taxado de homofóbico, ou pode ser punido como crime, acabando-se o direito de expressão, acabando-se o direito de você mencionar as verdades bíblicas em lugares públicos. Tudo isso é um pacote, tudo isso é um propósito, é uma sutileza do espírito do anticristo que já opera e impera nesse mundo, dentro da cultura, dentro desse sistema que nós estamos vivendo, no sistema político, no sistema cultural, no sistema de educação. Nós estamos vivendo, nós estamos sofrendo todo esse ataque da parte desse espírito. Então, aí é onde entra também o politicamente correto. O politicamente correto se opõe à Bíblia, se opõe à Escritura, à Palavra de Deus. Porque o que significa, o que é o politicamente correto? O politicamente correto é aquilo que você usa uma linguagem política, uma linguagem amigável para não confrontar ninguém, para não provocar a ira em ninguém, para não provocar, para não ofender ninguém. Ou seja, não tem como a palavra de Deus não nos confrontar, porque nós temos a natureza adâmica, a natureza caída. E nós somos tendenciosos a fazer as coisas erradas. A nossa carne, ela anseia, ela deseja pelas coisas erradas. Ela grita, ela runge, ela rosna como um leão. Ela desejando as coisas desse mundo, as coisas pecaminosas. Em contrapartida, o Espírito é o que está pronto. E nós temos aqui a opção de dar margem ao Espírito ou dar margem à carne. E aí está dentro do nosso entendimento, dentro do nosso comando.
E nós temos a palavra de Deus como uma instrução. Ela está mostrando a disciplina preventiva para nós, dizendo: não faça isso, se você fizer isso, você vai sofrer isso. Se você seguir assim, você vai alcançar. Se você fizer isso, você vai vencer. Se você fizer isso, eu vou estar contigo. Se você fizer isso, eu vou te abençoar. A lei dada ao povo judaico está lá em Deuteronômio, muito lindo, a segunda lei, escrito lá no capítulo 28, aqueles 14 primeiros versículos narrando as bênçãos de Deus para a nação, se eles obedecessem a palavra de Deus, a palavra que norteia, que dá norte a uma geração, ou seja, a uma nação, para tomar posse de todas as bênçãos que Deus tem nas mãos e ofereceu para eles, se eles, isso eram as bênçãos condicionais para que eles obedecessem à voz do Senhor e fossem bem-sucedidos naquilo que Deus os prometeu. Em contrapartida tinha a maldição, mas o Senhor também falou como um preventivo: se vocês fizerem isso, vocês vão sofrer isso. Da mesma forma, era desgaste, era perda, era sofrimento. E essas leis, irmãos, elas são como colunas, são como princípios, são valores, eles não envelhecem, servem para nós. Aquilo que era pecado no passado, continua sendo pecado nos dias presentes. Nós abrimos a guarda para esse sistema de hoje e nós estaremos certamente perdidos. Você percebe aqui que diante dessa narrativa, né, a criação dessa nova narrativa de desconstruir os valores, de minar a autoridade da palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática, a Bíblia, relativizar a Bíblia, descer o padrão da Bíblia e colocar ela na mesma altura que qualquer uma outra literatura, aí é onde vem a criminalização da opinião. Você não pode dar uma opinião a respeito do que a Bíblia fala num lugar público, porque você está passivo de ser taxado, acusado de homofóbico, de fascista, racista, preconceituoso, ou então ser criminalizado. Nós estamos todos passivos de passar por isso, mas nós temos uma escolha a fazer. Você decide guardar a palavra de Deus, ou você se rende a esse sistema. Na verdade, a palavra de Deus diz que devemos ser fiel até a morte e herdaremos a coroa da vida. Ser fiel até a morte quer dizer ser fiel até diante da morte. Ser fiel a Deus. Prestar nossa fidelidade diante da palavra de Deus, até mesmo mediante a morte. Assim como aconteceu com os mártires da igreja primitiva. O que falar de Policarpo, o que falar de Antipas, que foi um pastor, que foi um bispo da igreja lá de Pérgamo. E, amados, nós sabemos que precisamos guardar. Como diz a palavra do Senhor, Antipas, a minha fiel testemunha, conta a história que ele foi queimado. Narra-nos a história que ele foi queimado dentro de um touro de bronze, em cima de uma fogueira. Ele foi cozido por não negar o nome de Cristo Jesus. Diz o Senhor, a minha fiel testemunha. Foi morta. Aonde habitava a sinagoga de Satanás. Nós estamos vivendo num tempo não muito diferente desse tempo. Tendo em vista essa narrativa e essa criminalização da opinião, no propósito de relativizar a Bíblia, a nossa força, o nosso norteio, a nossa direção, a nossa regra, o nosso estatuto de fé, então entra aqui a questão do outro evangelho, segundo a narrativa do pastor José Gonçalves. O outro evangelho, aquele em que Paulo refuta, lá em Gálatas, capítulo 1, verso 9, se vier um outro evangelho, mesmo que seja um anjo, desça do céu, trazendo outro evangelho, alheio ou diferente, além do que nós já temos, seja ele desprezível, seja ele anátema, não receba nada
além do que já temos. Nós já temos tudo o que precisamos. O que foi inspirado para ser escrito, foi inspirado e acabou a história. Jamais, amados, esta ideia, essa narrativa, esse discurso de colocar a interpretação, o intérprete, o leitor, acima do escritor inspirado, que foi inspirado para escrever, isso é uma heresia, isso é uma mentira, isso é um engano. Eu não posso interpretar a meu modo, de forma nenhuma. A primeira regra da autêntica e verdadeira hermenêutica bíblica é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Eu não posso deixar não posso deixar me levar pela uma interpretação, pela uma hermenêutica de minha interpretação própria, pois eu vou errar. Eu preciso me basear na própria Bíblia. Aquilo que a Bíblia não explica, aquilo que a Bíblia se cala, não devo eu falar, eu devo calar a minha boca. Então esse outro evangelho traz uma nova metodologia. Qual a metodologia desse novo evangelho? É dizer que a Bíblia já não é atual, a Bíblia já não serve para esse mundo, para esse tempo atual que nós estamos vivendo. Ela já não é eficaz, ela já não supre a necessidade. E quem disse que a Bíblia tem que se enquadrar com o nosso bel prazer, o nosso desejo? É o que Paulo escreveu, que nos últimos dias pessoas teriam comichão nos ouvidos, amontoando e querendo palavras que sejam agradáveis a ele, coçando o ouvido, coceira no ouvido, para ouvir palavras agradáveis ao seu coração, ao seu ouvido, e não sofrerão mais a sã doutrina. A palavra de Deus nos confronta, não há como mudança, não há como mudar a nossa vida se não houver o confronto da palavra de Deus, meus queridos. A palavra de Deus é eficaz, é necessário esse confronto da palavra para trazer transformação. Eu preciso ser confrontado, eu preciso ser confrontado com a palavra de Deus, mostrando que eu preciso me arrepender, eu preciso reconhecer que sou pecador, preciso me arrepender dos meus pecados. Então traz também, além dessa metodologia, traz uma nova teologia. Qual a teologia? O estudo, é uma ciência desse outro evangelho, um evangelho enganoso, um evangelho de facilidade, um evangelho de materialista, um evangelho que se enquadra ao desejo do próprio homem, um evangelho que não mais confronta, um evangelho que não mais exige santidade, que não existe renúncia, um evangelho fraco, um evangelho que não surte mais os efeitos que deveria surtir. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Um evangelho vazio de cruz de Cristo, tirando as pessoas, tirando o foco da cruz de Cristo, desviando as pessoas para a sua própria imaginação, seu próprio pensamento. Pensando nisso, meus queridos, nós temos aí todo esse sistema marxista, esse sistema neomarxista, de contracultura, trazendo todo esse desfecho para que venha a acontecer de fato essa hegemonia, esse comando superior que deixou de se preocupar com dominar pela força bélica, agora pela força da cultura. Hegemonia é um poder sobre outro poder, influenciando pela cultura ou pela força bélica. Ou seja, essa classe que se diz intelectual superior, ela quer dominar a massa através da cultura, para fazer da humanidade uma massa de escravidão. Serem escravos, serem totalmente manipulados, sejam totalmente fácil de manipular através da cultura, através do sistema. Todos se tornam escravos na mão dessa hegemonia, que é esse sistema que já está implantado para colocar na mão do anticristo, para o governo do anticristo. Abra o olho. A Bíblia é sempre atual. A palavra de Deus é sempre atual, revelada por Deus.
A palavra de Deus, meus queridos, a palavra de Deus é um texto antigo, mas nunca deixará de ser atual para nós. Porque para nós o que foi pecado no passado continua sendo pecado no presente. Então, para nós, a palavra de Deus é a revelação da vontade de Deus, da destinação de Deus para a raça humana, é a reciclagem da raça humana que foi colocada como um lixo, uma comparação aqui, uma figura na queda de Adão, e para isso foi necessário o Filho de Deus morrer na cruz para resgate nosso. Por isso nós entendemos que a palavra de Deus é divina e ela é proveitosa assim para tudo isso que ela está escrita. Ela não volta vazia, antes ela cumprirá todo o propósito pelo qual ela foi enviada. Para nós continua regra de fé e prática. Para nós a palavra de Deus continua sendo atual. Para nós a palavra de Deus continua sendo divina. Jamais nós pensaremos ou aceitaremos que a palavra de Deus, a Bíblia, seja descida do padrão e seja colocado como qualquer uma outra literatura. A Bíblia jamais para nós será relativizada. Ela é a autoridade. A Bíblia, a palavra de Deus, a revelação de Deus para a minha vida me tirou do pecado, me tirou da desgraça, da miséria que eu vivia antigamente e me trouxe para uma outra realidade. Eu não posso fechar os olhos para esta verdade, eu não posso fechar o meu coração, eu não posso falar o contrário. A palavra de Deus é a revelação de Deus para a raça humana, se revelou no passado por lei, por diretriz ao povo de Israel, se revelou no Logos encarnado, Jesus Cristo, a palavra encarnada. Ele pagou o preço da restituição da nossa vida, ele nos remiu. E por isso teve vários escritores, sendo Paulo o maior dos escritores no Novo Testamento, nos dando doutrina. E ele mesmo se encarrega de falar para Timóteo a respeito da importância desta palavra, que é eficaz, é proveitosa, ela é boa para tudo isso em justiça, em amor para a nossa vida. Meus queridos, fique com esta palavra. Deus muito abençoe a sua vida hoje. Esse bonezinho hoje aqui na cabeça foi de propósito. Deus abençoe e até lá. Até a próxima, se querendo Deus.